Oi, meus amores, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma psicografia aqui. Na verdade, hoje a gente vai trazer uma entrevista para vocês, feita pelo espírito Antônio Carlos, que trabalha com a médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E o Antônio Carlos, ele entrevistou o espírito da Naninha na entrevista de hoje. Essa entrevista se encontra no livro Entrevista com os Espíritos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Aqui embaixo na legenda do vídeo eu vou deixar o link da Amazon, onde vocês podem encontrar esse livro à disposição de vocês. Tem em formato de livro físico, tem em formato de e-book também, para vocês adquirirem e verem todo o conhecimento que esse livro está disponibilizando para vocês. Essa entrevista se encontra no capítulo 11, que está denominado O Uso Indevido da Mediunidade, e foi ditada pelo espírito da Naninha. Aqui, pessoal, na entrevista que a gente vai ver hoje, nós vamos ver como a mediunidade pode ser usada para o lado negativo também. Como alguns médiums trabalham na questão de enviar energias negativas para as outras pessoas, prejudicar as outras pessoas através da sua mediunidade, muitas vezes com o auxílio de espíritos obsessores, espíritos umbralinos, que recebem algo em troca de atormentar as pessoas que esses médiums querem que sejam atormentadas. E, pessoal, entrando um pouco nesse lado do trabalho feito, das obsessões enviadas por médiums, tudo, para prejudicar outras pessoas, tem sim esse lado, né, que é o uso indevido da mediunidade, como também tem um lado positivo. E o lado positivo entra nas terapias espirituais da apometria, por exemplo, que é uma das terapias que eu e meu marido trabalhamos. Na terapia da apometria, a gente trabalha em conjunto com os mentores espirituais, com os espíritos de luz, para daí desfazer todo esse trabalho ruim, para desfazer muitas vezes as obsessões que estão sendo enviadas para prejudicar as pessoas, para fazer o resgate desses espíritos. Na terapia da apometria, a gente faz muita limpeza espiritual, retira sujeiras astrais, retira chips, ferramentas que esses espíritos implantam em vocês para prejudicar, para que seja mais fácil vampirizar suas energias, para que você fique doente, fique sempre cansado, de mau humor. Tudo isso, muitas vezes, esses sintomas que você pode estar sentindo, são devido a um trabalho espiritual, a uma obsessão espiritual que está acontecendo e você muitas vezes nem percebe. Se você quiser entender um pouco mais como a terapia da apometria pode te ajudar, como ela funciona, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp e aí eu te explico certinho como a terapia pode estar te ajudando. Agora, pessoal, vamos para o relato. A segunda entrevista foi com Naninha, que estava socorrida, abrigada numa colônia de porte pequeno. Encontramo-nos no jardim, sentamos num banco e comecei a questioná-la. Naninha, você teve mediunidade em maior grau quando estava encarnada? Fui médium, respondeu ela. Desde pequena, via e conversava com as almas dos mortos. Não gostava e sofria por esse motivo. Minha mãe me levava para benzer e eu melhorava. Fui uma médium em potencial. Por favor, conte-me o que lhe aconteceu. Contar minha vida? Se quiser ouvir, conto sim. A mediunidade era para ser um fato, algo a mais em minha vida, e acabou sendo quase tudo. Pelo menos, foi o acontecimento principal. Quando menina e mocinha, ia me benzer e fui lidando com minha sensibilidade sem grandes problemas. Estava com 19 anos, tinha um namorado e planejávamos nos casar. Ele me traiu, terminou comigo para ficar com a outra e nessa época também meu pai foi despedido do emprego. Para nós, da família, foi algo injusto, mas meu pai havia roubado. Resolvi me vingar. Escutei conselhos dos bons espíritos
e também ouvi os espíritos maus, que pediram para me vingar. Atendi aqueles que quis. Fui procurar um local onde médiuns faziam maldades e aprendi a fazê-las. Comecei os ajudando, depois participando. Fiz tantas maldades ao meu ex-namorado e à moça que se tornou sua esposa que acabaram se mudando para longe, e aí, então, eu os esqueci. Também fiz mal ao ex-patrão do meu pai, mas não consegui lhes fazer o que desejei, porque eles procuraram ajuda e meus trabalhos foram ineficientes. Casei com um frequentador do terreiro e tive filhos. Pensava que era feliz, mas fui infeliz e não consegui fazer ninguém feliz. Você fez maldades com sua mediunidade? Perguntei. Demorei para entender isso. Para mim, estava ajudando uns, sem me importar se ia causar incômodos a outros. Em relação a alguns, pensava somente que os estava castigando. Pensava que Deus estava muito longe e com certeza não poderia ver todas as maldades cometidas e que eu e meu grupo tínhamos como punir essas maldades. Justificava-me. A Inquisição fez isso e até hoje algumas pessoas, julgando estarem certas, maltratam as que julgam estarem erradas. Fazem mortes com crueldade em nome de Deus. Por que eu não poderia castigar outras pessoas? Meu ex-namorado mereceu. Retribuí somente a maldade que ele me fez. No início, desculpava com convicção meus atos. Foram aceitas suas desculpas? Nenhuma, lamentou Naninha. Meu namorado tinha boas intenções comigo, porém, com o passar do tempo, percebeu que não me amava e conheceu outra pessoa que amou. Foi honesto comigo. Sofri, deveria ter me conformado e esquecido, mas quis me vingar. E Deus não está longe de nada, está em todas as partes e dentro de nós. Temos para nos equilibrar a lei de causa e efeito. Se Deus não nos castiga nem nos dá prêmios, ninguém deve pensar em castigar. Como entendeu que agiu errado? Quis saber. Temos nossa consciência, que está sempre nos alertando. Podemos nos iludir, mas a ilusão é como um véu, que não nos cobre por inteiro. O maldoso mente para os outros e tenta acreditar que está certo. Encarnada, tinha crises de consciência, porém, não tive coragem de parar. Gostava de ser importante, uma médium poderosa e necessitava de dinheiro. Meu marido me ajudava nas minhas tarefas e não teve emprego. Meus filhos viviam do que eu recebia. Esse dinheiro, porém, não me dava fartura. Meus filhos foram infelizes. A segunda filha sentia muita vergonha de mim. Mudou-se para outra cidade e pouco nos víamos. O mais velho, preguiçoso como pai, explorou-me a vida toda. A mais nova, médium como eu, seguiu meu caminho, meu exemplo, e com toda certeza irá sofrer como eu. Você acha que sofreu por quê? Fiz o mal, afirmou Naninha. Sofri pelo retorno das ruindades que fiz, julgando serem castigos. Minha colheita veio quando senti remorso. Se você não tivesse sentido remorso, não sofreria? Não entendi sua pergunta, mas vou responder. Encarnada,
comecei a perceber que estava errada, que não agia como deveria. Senti remorso, mas não tive coragem para mudar. Ao desencarnar, compreendi que estava mesmo errada. E aí comecei a receber o retorno dos meus atos. Sofri, não quis ficar entre os encarnados e continuar errando. Então, fui atraída para o umbral. Fiz essas perguntas por querer saber sua opinião. Expliquei. Agora, por favor, continue me respondendo. Você achou justo seu sofrimento? Achei sim, e certamente tenho muito ainda que sofrer. Você poderá se preparar, reencarnar sendo médium novamente e dessa vez fazer o bem, reparando as ações erradas, construir onde destruiu. Naninha suspirou triste, fez uma pequena pausa e depois argumentou. Tive esse propósito antes de reencarnar e não deu certo. Bastou me contrariarem para que abusasse da minha paranormalidade. Irei pedir para não ter a mediunidade em grau maior e acabar de resgatar minhas dívidas pela dor. Com certeza atrairei para mim maldades como as que fiz, para, por meio do sofrimento, aprender a não fazê-las mais. Tenho esperança de que a dor me ensinará. Não quero revidar, nem fazer mais nada que leve alguém a sofrer. Se sua desencarnação fosse um sonho e você acordasse neste momento em sua casa, como agiria? Não gostaria que isso acontecesse, não mesmo. Naninha estava determinada. Creio que não teria coragem de mudar. Sentia-me poderosa, a médium que resolvia os problemas dos que me procuravam, dos 2 filhos que me pediam dinheiro, do marido que me admirava, que sempre sustentei. Você percebe o porquê de não querer reencarnar com mediunidade? O poder é um vício muito forte e está enraizado em mim. Como foi sua desencarnação? Quis saber. Muito triste. Fiquei doente, mas os médicos encarnados não souberam diagnosticar minha enfermidade. Senti dores. Desencarnei durante a noite. Acordei apavorada e não consegui chamar ninguém. Revivi em poucos minutos a minha vida. Os fatos mais importantes vieram à minha mente. Senti uma dor alucinante no peito. Parecia que estava sendo partida ao meio e meu corpo físico parou suas funções. A desencarnação, para imprudentes como eu, não é nada agradável. Companheiros de maldades desligaram meu espírito do corpo. Percebi que mudara para o além, mas fiquei perto do meu corpo, sentindo ainda dores. Somente de manhã minha família viu que desencarnara. Agradeci aos desencarnados e pedi a eles que me deixassem ali. Não me queixei das dores. Vi meu velório e funeral e fiquei muito triste ao saber de certos fatos que ignorava, como de que minha filha era amante de um homem casado e o de que meu esposo me traía com uma amiga minha. Saí de casa sem que os espíritos vissem e fui atraída para o umbral. Eles vieram me buscar. Queriam que ficasse na casa, que fizesse parte da equipe desencarnada. Recusei e afirmei. A hora da minha colheita chegou. E um deles falou: chegou porque quer. Um dia teria que chegar. E a hora da sua? Quando chegará? Indaguei.
vendo que não iriam me convencer, deixaram-me na zona umbralina. Vieram outras vezes, eles me achavam, não adiantava me esconder. Quis pensar nos meus atos maldosos, perturbei-me e sofri muito. Um socorrista sempre conversava comigo, me oferecendo ajuda. Queria sofrer, mas o sofrimento cansa. Aceitei o auxílio e fui socorrida. Tem planos para o futuro? Perguntei. Quero trabalhar muito, aprender a ser útil. Isso me é possível, mas tenho outro sonho. Trabalhar com a equipe espiritual num centro espírita onde se faz caridade. Você com certeza realizará seu sonho. Desejei com sinceridade. Para isso, tenho que me conscientizar de que não irei mandar, e sim obedecer. Senão, não serei útil. Tenho uma tendência enorme para mandar. Quando percebemos nossas fraquezas, fica mais fácil superá-las. Mas concordo com você, é melhor se preparar. Por favor, mais uma pergunta. O que você faria se encontrasse uma pessoa que prejudicou? Pediria desculpas, perdão, e tentaria explicar que estive equivocada, que fiz o mal, mas a alertaria para o fato de que, se ela recebeu essa maldade, foi porque vibrava igual. Poderia me dizer como fazia seu trabalho mediúnico? Enviamos às pessoas fluidos bons quando desejamos a elas coisas boas. Isto acontece quando oramos para alguém. Porém, também podemos enviar energias ruins quando as invejamos e desejamos seu mal. Quando me encomendavam uma maldade, passava 30 minutos por dia a desejar um mal para a pessoa a ser atingida. Também pedia para meus companheiros desencarnados para irem ao lar, ao emprego da pessoa e tentarem influenciá-la para agir errado, para brigar, ficar nervosa, e se a pessoa os atendesse, com certeza acabaria doente, porque estes espíritos também lhes vampirizavam as energias. Você, encarnada, tinha conhecimento desses detalhes? Sim, respondeu Naninha. Aprendi, como lhe disse, com um grupo e, infelizmente, transmiti esses conhecimentos. Como sabia que o trabalho não daria certo? Agradeço-lhe pela sua delicadeza. Em nenhum momento me chamou de maga, feiticeira, macumbeira, ou disse que fiz crueldades. Referiu-se a meus atos gentilmente como trabalhos. Quando me concentrava na pessoa que queria prejudicar e sentia que vibrava bem, recebia um impacto que me deixava atordoada e sentia dores. Então, parava, não fazia mais. Mandava os desencarnados vigiarem o indivíduo e, se eles não conseguissem se aproximar, entrar no lar, então nada feito. Às vezes devolvia o dinheiro ao mandante. Nunca quis me defrontar com os bons, sabia que perderia. Tinha conhecimento de grupos que enfrentavam equipes de socorristas, não se saíam bem. Você encontrou ou sabe como estão os mandantes, aqueles que lhe pagaram para que esses trabalhos fossem feitos? Quis saber. Como tentava me iludir de que não fazia o mal, a maioria dos mandantes também tentava se justificar. A intenção tem peso e não adianta se desculpar falando que foi o outro que fez. Foi realizado porque alguém mandou, pagou. O erro existiu e as consequências são inevitáveis.
todos recebem o retorno. Sei de alguns que estão ainda encarnados e para quem o retorno veio como doenças, enfermidades que desejaram aos outros, ou que são vampirizados, etc. Encontrei-me com 3 que vieram para o plano espiritual e que sofriam no umbral. Nada, meu amigo, fica sem retorno. Não esqueça, Naninha, que a bondade de Deus nos permite reparar nossos erros. Lembrei-a. Vou tentar lembrar, concordou Naninha. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa? Diria, para as pessoas que lerem seus escritos, que não sentissem medo desse tipo de maldade. O medo é um sentimento negativo, como também críticas e condenações. Diria que orassem, tivessem bons pensamentos e fizessem caridade, porque é quase impossível uma maldade como as que eu fazia atingir quem tem a couraça de obrigados e Deus lhe pague. E para aqueles que agem maldosamente com a mediunidade, repensem, tenham coragem para parar e se voltem ao bem. Não se iludam. Ninguém está agindo certo se essa atividade prejudica alguém. Agradeci e a abracei com muito carinho. Conclusão. Pessoal, na entrevista de hoje, a gente viu ali o Antônio Carlos falando com a Naninha e percebemos o quanto praticar o mal, no primeiro momento, quando alguma coisa acontece que faz a gente sentir dor, se sentir mal, parece a melhor solução, a solução mais fácil, que vai ser mais prazerosa, vai trazer satisfação para a gente ver as outras pessoas sofrendo o que muitas vezes nós sofremos. Mas isso não é o correto a se fazer e a longo prazo traz consequências ruins e muitas vezes até duradouras. Nenhum de nós consegue prever quais as consequências dos nossos atos, mas uma coisa é certa, essas consequências virão. E não importa se você sabia que aquilo era algo errado ou não no momento que estava praticando, mas sim se foi uma atitude ruim ou não. E se foi uma atitude ruim, vai trazer consequências ruins, que podem ser de extremo sofrimento. Por isso que é de extrema importância todos nós nos avaliarmos a todo momento. Pessoal, a gente precisa ter conhecimento da lei de causa e efeito. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É uma lei básica que rege todo o universo, rege a nossa vida e muitas coisas que acontecem conosco. E principalmente no quesito da mediunidade. Muitas vezes a gente tem um olhar sobre a mediunidade ruim, que a mediunidade não é algo bom, que vai trazer consequências ruins, traz muitos desconfortos. E sim, ela tem essas adversidades, mas a mediunidade é uma ferramenta de contato com o plano espiritual, para a gente ter ali a noção de que realmente o plano espiritual existe. E se as pessoas que têm mediunidade sabem utilizá-la para o bem, isso é muito proveitoso para todo mundo. Várias pessoas são ajudadas pelos médiuns que trabalham com a mediunidade para o bem. Mas também tem um lado contrário, porque a mediunidade é só uma ferramenta. As pessoas que recebem essa ferramenta são de vários tipos. Tem pessoas que querem praticar o bem, tem pessoas que querem fazer atitudes ruins, no egoísmo, na ganância. E as pessoas que vão para esse lado do egoísmo, da ganância, muitas vezes acabam prejudicando outras pessoas com uma ferramenta que na verdade deveria ser para o bem. Então, pessoal, é muito importante, quero dar um aviso aqui para vocês, que não confiem em qualquer médium que vocês veem por aí. Avaliem muito bem as pessoas que vocês conversam, que vocês escutam na internet. É importante a gente ter uma balança ali para ter noção se o que a pessoa está falando realmente é algo que faz sentido, que é bom, que vale a pena escutar,
ou se muitas vezes ali é mais o ego, é mais a ganância, vai para um lado mais ruim da questão da mediunidade. Ser médium não é ser sábio. A mediunidade, como eu disse, é só uma ferramenta. Mas a sabedoria é algo que todos nós aprendemos a duras penas, com muito esforço. E por isso que é importante muitas vezes avaliar se aquele médium é sábio. Se ele for sábio, estiver falando coisas positivas que vão te agregar conhecimento, maravilha, você pode ir acompanhando aquelas pessoas. Mas se a pessoa ali não tem sabedoria, tem que tomar muito cuidado, pessoal, em quem vocês escutam na internet. E outro ponto, pessoal, que eu quero abordar aqui é a importância da reforma íntima. Ela mesmo disse nessa psicografia que muitas vezes ela não conseguia fazer trabalhos negativos quando as pessoas que estavam para receber se cuidavam, se vigiavam, oravam, tinham uma conexão espiritual mais profunda, trabalhavam em si mesmos, nos seus erros para se melhorar. Isso é muito importante, pessoal. Não ignorem a reforma íntima. Não deixem isso, depois eu faço. Não é assim que funciona. Quando você deixa para depois, pode ser tarde demais. Alguma coisa ruim pode acontecer com você porque você não vigiou, porque você não fez a sua reforma íntima, não fez a sua parte em cuidar de você. Então, trabalhem todos os dias na sua reforma íntima, em pesar na balança as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus pensamentos, o que vocês estão emanando para o universo, para que vocês não abram brecha para esse tipo de situação, de obsessão, de trabalho acontecer com vocês. Isso é de extrema importância. Pessoal, como terapeuta, eu vejo muitos casos que as pessoas chegam para mim desequilibradas por conta de trabalhos, obsessões, mas tudo isso aconteceu por brechas que essas pessoas fizeram, que não trabalharam a sua espiritualidade, que não trabalharam a sua conexão consigo mesmos, as suas reformas íntimas. E isso abre brecha para essas situações acontecerem. Pessoal, é muito fácil sofrer obsessão espiritual, vocês não têm ideia de como isso chega a ser até comum. E não deveria ser comum, mas é, porque nós não cuidamos de nós mesmos no seu dia a dia, pessoal. Quanto tempo você leva para cuidar de você? Muitas vezes, nada. Muitas vezes a gente foca mais no trabalho, é nos problemas, é nas outras pessoas, é ficar ali perdendo tempo na internet, em vez de cuidar de você. Quantas vezes você parou para orar, para meditar, para se conectar com a sua essência divina, com Deus, apreciar a natureza, tudo que Deus criou para nos beneficiar, para que a gente pudesse ter uma experiência maravilhosa aqui? Qual foi a última vez que você se preocupou em adquirir conhecimento espiritual, em ler um livro, ver uma palestra, saber como funcionam as coisas no plano espiritual? Isso, pessoal, é também fazer a sua reforma íntima, é cuidar de você. E todas as vezes que a gente também adquire conhecimento espiritual, a gente consegue sair da ignorância e se prevenir contra certos tipos de situações, contra certos tipos de ataque. Então, não ignorem isso, pessoal. Por favor, de coração, eu quero ver o melhor para vocês e quero que vocês levem os ensinamentos das psicografias, das conclusões para a vida de vocês. E, pessoal, na psicografia de hoje, levando em consideração que falou sobre essa parte de trabalho feito, eu quero frisar aqui que tem sim esse lado. Tem as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que mandam essas energias negativas. Ela explicou um pouquinho como que funciona essa questão de enviar as energias negativas, enviar os trabalhos, mas também tem o outro lado. Nunca vai ter só o lado das trevas, vai ter o lado da luz. E as terapias espirituais que a gente trabalha, eu e meu marido, a apometria principalmente, trabalha com essa parte, em desfazer tudo e qualquer trabalho que foi feito para você, para te prejudicar, fazer resgate de espíritos desencarnados. Como nessa psicografia de hoje a gente viu ali que os médiuns enviam os obsessores, aqueles espíritos umbralinos, na apometria a gente trabalha com os mentores de luz, com os espíritos de luz, para ir até você e trabalhar em você, para te trazer equilíbrio, te trazer luz,
cuidar de você, no que está ali em desarmonia, retirar os obsessores, resgatar eles, encaminhar eles para as colônias espirituais, remover qualquer trabalho feito, qualquer energia negativa que esteja sobre vocês. Essa é a parte maravilhosa da apometria, que traz muito resultado para muitas pessoas. Então, pessoal, eu quero que vocês levem em consideração que não importa se foi feito algum trabalho para você, se você já está com alguma coisa nesse nível, tem como ser tirado. Sempre tem uma solução. E se você quiser saber mais como funciona a terapia da apometria, como a apometria pode te ajudar, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente conversar, entender o que está acontecendo com você e te ajudar com a terapia da apometria. Agradeço muito a todos que ficaram até aqui no vídeo, nessa conclusão, que sempre nos acompanham e estão conosco no canal. Gratidão a todos e nos vemos no próximo vídeo.